seu livro, aí facilita, né? Olha só, eu tenho que agradecer muito a oportunidade, né, esse carinho que vocês têm conosco lá de Maricá, né, Vanderlei? A nossa turminha, dando a oportunidade para cada um de nós poder divulgar, né, o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus, né? E segundo Emmanuel, né, a maior caridade que nós espiritistas temos de compromisso ético e moral com a nossa doutrina é divulgá-lo para maior número de corações, que assim como os nossos corações estão receptivos à verdade, né, ao caminho e à vida. Foi Jesus que nos otorgou esse Consolador prometido, né? Todos conhecem Richard Simonetti, né? Ele é um autor de vários livros, foi um grande espiritista, um grande divulgador da nossa doutrina, tem bastantes livros, né? E ele tem alguns livros dele que chega a ser até cômico, é gostoso de ler. Quem tem medo da morte? É um, né? Então, gente, olha só, esse tema de hoje, né, eu trouxe pelo livro que foi me inspirado a estudar. Então, a Constituição Divina, esse livro, ele foi assim muito bem inspirado, com certeza, para que esse irmão pudesse divulgar a parte 3 das leis morais do Livro dos Espíritos, né? Então, ali são 10 leis morais, certo? Então, para a gente começar a dar um início assim, é interessante falar do prefácio desse livro, para que vocês tenham uma panorâmica. Agora ficou melhor, né? Está muito perto? Tá, Claudinho? Tá bom. Tá bom? Para que a gente possa ter uma panorâmica, né, do esforço desse irmão e poder trazer para nós de uma maneira assim bem mais profunda, altamente inspirado, claro, que ninguém aqui é deserdado, né? Todos nós, melhorou? Todos nós, eu não gosto de microfone, sabe? É um aparelho. Fica normal, fica natural. Então, olha só, o Richard Simonetti, ele diz o seguinte: de César e de Deus. Então, eu vou ler rapidinho o prefácio. Constituição. Define o novo dicionário Aurélio, que hoje a gente sabe que é o Google, mas esse livro foi escrito no século passado. A Constituição define como, abre aspas, lei fundamental e suprema do Estado, que contém normas respeitantes à formação dos poderes públicos, uma forma de governo, distribuição de competências, direitos e deveres dos cidadãos, etc. Isso é, né, o que significa Constituição. A nova Carta Magna de nosso país, a despeito de suas falhas, representa um respeitável esforço para a formação de uma sociedade mais justa e feliz. O grande problema das constituições é que exigem fiscalização para que sejam cumpridos, porque nós sabemos que nós ainda estamos muito aquém, né, do Código da Constituição Divina, que é perfeita, né? E como o Estado é impotente para fazer em plenitude, situam-se como letra morta para considerável parcela da população, particularmente para aqueles que detêm a riqueza e o poder, ou que simplesmente usam de esperteza consagrada entre nós como, abre aspas, o jeitinho brasileiro, fecha aspas. Graças a Deus que isso está acabando, mas a gente ficou estigmatizado. No mundo, o jeitinho brasileiro de descumprir as leis. Acima das leis humanas, transitórias, imperfeitas, há uma legislação divina que independe de organizações policiais.
porquanto vige na intimidade de cada consciência, de cada um de nós. Por quê? Porque Jesus, uma vez perguntaram, aliás, Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior aonde estão gravadas as leis morais, as leis de Deus. E a espiritualidade respondeu, nas vossas consciências. Deus de tempos imemoriais, quer dizer, Deus das primeiras encarnações. Nós já trazemos na nossa mente, na nossa casa mental, essas leis, né, gravadas. Então, elas não precisam de vigilância, né, porque elas são perfeitas, né? E aí, o que é? Porquanto vige na intimidade de cada consciência, premiando-nos com a felicidade quando a observamos, ou corrigindo-nos com o sofrimento, quando dela nos distanciamos. Porque é aquele velho ditado: quem não aprende pela dor, quem não aprende pelo amor, vai ter que aprender pela dor, né? A gente ouve isso, ó, desde os tempos lá dos nossos antepassados, né? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolve um oportuno estudo a respeito do assunto, apresentando-lhes as seguintes leis. Pode passar, Claudinho, por favor? Está muito perto, né? Então, olha lá, são 10. Gente, eu não poderia falar das 10. Eu acho até presunção da minha parte falar as 4 questões, tá? Porque talvez não dê tempo. Então, eu coloquei da lei da liberdade, eu escolhi daquelas ali, a 9ª, a lei da liberdade, certo? Então, a lei da liberdade tem as 4 questões que Kardec pergunta à espiritualidade superior, certo? Então, nós vamos falar, com certeza, dessa lei de liberdade. E aí vai. Na pergunta que é 826, pode passar para hoje, está aí já, né? Não, a justiça. Essa justiça é a justiça divina. Ela é absolutamente uma lei natural e independe, e é imutável, porque provém do Criador, do grande arquiteto do universo. Então, ela é igual para todos, independe da cultura que estejamos inseridos, né? Da época, independe. Por quê? Porque ela é natural, ela provém do Criador, certo? Então, todos nós, essa questão vocês vão encontrar também na terceira parte do Livro dos Espíritos, a 875. Então, o que diz ali? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Esses direitos podem ser naturais ou até adquiridos, com base nas leis humanas. Mas, infelizmente, nós somos muito ainda, né? Muito pelo contrário, muitas das vezes não respeitamos as leis, certo? Humanas, mas a de Deus ninguém está. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que responder por cada pensamento e cada atitude que tomamos contrário às leis de Deus, certo? Então, gente, o capítulo, nós vamos falar rapidinho do determinismo, da lei de liberdade. O meu livrinho, você colou, amor, mas ele colou todinho. Então, nós vamos primeiro à questão 826. Pode passar para mim. Tá. Em que condições, o Kardec pergunta, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? A espiritualidade superior responde, nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam 2 homens, ele não é mais eremita do deserto. Ele já vai ter que dividir com outrem todas as situações de sobrevivência, de alimentação, aonde ele esteja. Já é 2, não só eu, somos nós.
Eu e tu. Já está no plural. Então, já perdeu a liberdade absoluta, certo? Porque a minha liberdade termina quando começa do outro, não é assim? Então, aqui, a lei da liberdade já faz e desfaz, conforme lhe pareça conveniente, senhor absoluto daquela porção de terra quando ele limita. Mas a partir do momento, vamos supor, aí eu achei bacana porque o Simonetti, ele vai aprofundando, né, e dá alguns exemplos. Eu vou falar apenas um, para poder dar o tempo, tá? Imagina algo semelhante ocorre na vida comunitária, onde nossa liberdade sempre vai ser relativa, porquanto deve ser conciliada com a liberdade dos concidadãos daquela comunidade, certo? Considerando que o limite de nosso direito, né, é o direito também do próximo, certo? Então, já é sempre uma liberdade relativa. É os limites da liberdade que ele institui aqui nesse livro, que ele dá esse título, tá? E a observância desse princípio fundamental gera o quê? Se a gente não respeitar, vai gerar intranquilidade à comunidade e com certeza desordem. Aí vem a anarquia. Por quê? Não há limites. E para que a gente possa também ser respeitado, a gente tem que fazer por onde também respeitar outrem, né? Imagina numa comunidade, que é um coletivo. Aí a coisa ainda fica mais difícil, né? As implicações dessa equivalência de direitos são extensas. Aí entram várias situações, certo? Que ele vai enumerando aqui alguns exemplos. Por exemplo, não nos é lícito, na vida comunitária, dar livre expansão a impulsos, como, por exemplo, de transitar de automóvel pelas ruas, a velocidade proibida. Tem que ter limite. Então, a gente também tem que obedecer às leis de trânsito, que faz parte da Constituição humana. Se a gente começa numa situação de transitar 100 km, cuja velocidade estão pedindo 30 km, você já está provocando, pode vir até provocar um mal maior, provocar um acidente, tirar a vida de quem está atravessando uma rua, não é isso? Ou às vezes até colidir com um carro que está absolutamente dentro da lei estabelecida, mas você está fora da lei, não é? Ele dá outro exemplo aqui, por exemplo, a ninguém é permitido no logradouro público postar-se nu. Aí é atentado ao pudor, não é isso? E tem vários exemplos. Então eu não vou me estender muito, porque a gente precisa dar continuidade aqui e o tema é grande. Então deu para entender bem, né? A lei da liberdade, ela tem limite, tá certo? E muitas das vezes não é respeitada. A gente vê isso muito na lei de trânsito, né? Determinismo e livre-arbítrio, já seria a questão 852. Kardec pergunta, abre aspas, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino um infortúnio? É a pergunta. Eles respondem, são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram antes de reencarnar. Porque nós não temos a lembrança. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele dá a cada um de nós um livro em branco em cada encarnação, para que a gente possa escrever a nossa história e para chegar com certeza num fim melhor. E assim a gente vai progredindo e evoluindo, quando as nossas escolhas são para o bem,
não é? Pelos sentimentos mais altruísticos, né? E respeitando principalmente a Constituição divina, ou seja, as suas leis, certo? Então, a gente tem esse véu do esquecimento, mas todos nós aqui, sem exceção, na quarta dimensão, no mundo espiritual, existe uma programação para cada um de nós. E dependendo da nossa evolução, aquisições em vidas passadas, a gente pode optar tipo de morte, duração do tempo que a gente possa viver aqui para poder honrar o compromisso feito lá, antes de vir pelo berço. Mas a gente esquece desse compromisso. Mas todos nós temos uma programação. E tudo isso faz parte da nossa oportunidade de evoluir cada vez mais, certo? Então, eles respondem isso, porém, ainda que lançais a ponta do destino, que ao mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas do pretérito. Mas a gente sempre fala, meu Deus, nada dá certo na minha vida, isso é coisa do destino. Eu estou, na fatalidade dessas questões existenciais. Não. Entendeu? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então Deus dá a cada um de nós, seus filhos, a liberdade de sentir, a liberdade de pensar, falar e também atuar segundo os nossos comportamentos perante a vida. Então, cada um de nós, somos responsáveis por cada sentimento, somado a cada pensamento, e se nós formos verbalizá-los, a gente tem que pensar que sentimento está dando força a esse meu pensamento. É um sentimento positivo? É um sentimento que vai ajudar alguém ou uma coletividade? Vai. Então falo. Porque o universo, ele sempre vai conspirar ao nosso favor. Então tudo que sai de dentro para fora, o universo vai se manifestar e vai mandar de volta. Isso aí é a lei da ação e da reação. É a lei da causa e efeito. E tem um livro do André Luiz que fala muito bem sobre isso, ação e reação, tá? Então, gente, ele continua aqui. Esse determinismo, na realidade, os limites. Não, tem que passar. A terra é meu país e a humanidade é minha família. Será que a gente já tem essa consciência? Gente, nós estamos há 23 anos caminhados na nova era, a era do Espírito, segundo o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Nós estamos na era do Espírito. Então não dá mais para a gente postergar nada. A gente tem que abrir os olhos da alma e os ouvidos também, não é? Não podemos mais nos acomodarmos a esse maia, a essa ilusão que a maioria encarnada detém do materialismo. Nós temos que entender que nós estamos aqui na Terra porque nós somos imortais. Então nós estamos tendo hoje, no aqui e agora, mais uma experiência no corpo carnal, certo? Mas esse corpo, ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Então o que acontece? Todos nós, teremos que responder por cada situação que criamos, certo? E isso está dentro de uma lei também inexorável, que é a da lei da causa e do efeito. Todo efeito tem que ter a causa, certo? Então, se nós, a maioria, não temos a consciência, graças a Deus nós temos, porque o Consolador nada mais é que o cristianismo redimiu. Então, Jesus, ele veio com essa promessa, que ia mandar um Consolador.
e ia pedir ao Pai que o Espírito da verdade ficaria sempre conosco por toda a eternidade. Isso ele falou aos seus 12, um pouco antes de sofrer o martírio da cruz, certo? E ele cumpriu a promessa. Mas a grande maioria se esquece e acha que nós estamos aqui vivendo um corpo físico, mais uma experiência espiritual. E é o contrário, nós somos espíritos imortais vivendo mais uma experiência carnal. E o tempo passa, ó, no piscar de olho. Então não se pode mais perder tempo, porque nós estamos em plena transição planetária. Então aqui ele vai dizer, não é, que trata de ter pura a tua consciência em meio dos males que te afligem, e já está bastante consolado, vai te sentir. Por quê? Porque nós espiritistas sabemos que se a dor bate na nossa porta, Deus não tem nada com isso não. É porque nós, em vidas passadas, fizemos por merecer aquele sofrimento. Pode vir no corpo carnal, como uma enfermidade, pode ser um problema a nível até socioeconômico, porque talvez tenhamos tido riquezas abundantes de vidas passadas e fomos avaros. Não conseguimos nem dar o nosso supérfluo, aquele que passava e não tinha nem o necessário. Então, às vezes, a gente vem com algumas dificuldades nesse campo para poder valorizar o que tivemos e não soubemos aproveitar, certo? Então, tudo na lei de Deus é perfeito, né? E aí, a gente começa a perceber que o determinismo e livre-arbítrio são coisas aparentemente inconciliáveis. Se os acontecimentos da existência... Pode passar, minha irmã, eu acho que aqui... Não, é antes. É isso aí. Antes um pouquinho, vamos ver. Você quer passar? É. Porque ele está falando do determinismo e do livre-arbítrio. Peraí, é isso aí, ó, aparentemente inconciliáveis. Por quê? Se os acontecimentos da existência, imagina, estão programados pelo destino, por uma coisa determinada, para que o livre-arbítrio? Não é isso? E pior ainda, que ele diz aqui, o que vai acontecer? O pior, não há nem mesmo a responsabilidade nas ações humanas. Ah, isso aí já está determinado. Então, o que acontece? O assassino, o agressor, o viciado, o suicida, aquela pessoa indolente, o explorador do semelhante e muitas outras pessoas comprometidas com o mal estariam apenas dançando ao som de uma orquestra denominada destino. Ah, isso é coisa do destino, não é? Regida pela fatalidade. E não é nada disso. Nós sabemos que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ora, a semeadura está aberta a cada um de nós, mas a colheita é compulsória. Se eu plantar vento, não tenha dúvida, que lá adiante eu vou colher tempestade, né? Então, é como Jesus disse, cada um segundo as suas obras, tá certo? Como podemos passar, meu irmão? Olha lá. Semelhante raciocínio sobre determinismo está distanciado da realidade divina. Por quê? Existe sim um determinismo que Deus cria para cada um de nós, seus filhos, que é o que Ele deseja por nos amar incondicionalmente. Tanto o filho réprobo quanto o filho pródigo. Ele não faz distinção. Jesus também não faz. Porque cada um de nós somos um universo único. Mas o que Deus deseja realmente é que a gente chegue à perfeição. Por isso que Jesus é o modelo e guia. Porque Jesus, ele é o Cristo planetário. E o Cristo, ele está muito mais além do que anjo, arcanjo e querubim.
E a nossa predestinação, queiramos ou não, pode levar milênios. Ou não. Vai depender da nossa vontade, do nosso determinismo. Eu quero, eu posso, sou capaz. Paulo de Tarso fez isso. Foi o 13º apóstolo. Ele, enquanto Saulo de Tarso, ele só queria o quê? Exterminar os cristãos, não é? E a porta de Damasco, ele fica cego porque ele vê a luz intensa de Jesus. Porque Jesus, quando ele estava encarnado pela primeira vez entre nós, há 2000 anos, ele apagava a sua luz, ele apagava o seu magnetismo, para não cegar aqueles que comungavam ali com ele. Mas o Paulo de Tarso ficou cego, porque ele viu a claridade intensa do Mestre. E aí a ficha cai. Mas ele perseguia os cristãos porque ele era muito devoto da lei mosaica, ele era fiel aos antigos profetas, e ele achava, como todos ali, que Jesus era um, abre aspas, fecha aspas, um impostor, que queria tomar conta das leis mosaicas, entendeu? Mas com a porta de Damasco, a ficha cai. Então, se ele, que viveu naqueles tempos, 60 anos depois que Jesus partiu, 70 por aí, ele conseguiu, né, ser o maior apóstolo do Cristo, foi o apóstolo dos gentios, deixou tantas cartas aí para nós, né, e tanto exemplo, né, e se tornou um grande apóstolo do Cristo. Por que nós não podemos? Porque ali existiu o quê? A confiança, a fé inabalável, porque ali ele viu realmente que ele era o Messias. Tanto é que ele diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Quer dizer, naquele momento ali, ele se transformou nesse grande apóstolo Paulo de Tarso, né? Então todos nós podemos sim. Por isso que Jesus veio mostrar o caminho, a verdade e a vida. Porque a proposta de Deus Pai Todo-Poderoso é que um dia todos nós nos tornemos espíritos angelicais. E podemos nos tornar um Cristo também. Estamos distantes? Muito. Mas já estamos no caminho. Pelo menos nós já temos, né, Verinha? Os princípios da reencarnação, que muitas religiões não têm. Nós já temos o quê? A credibilidade, né, que nós somos imortais, que estamos aqui numa passagem muito rápida, mas que nós somos verdadeiramente seres cósmicos, universais, passando pela Terra, por um tempo muito rápido. Aí tem um diálogo entre Emmanuel e o nosso querido André Luiz, lá em nosso lar. Aí o André Luiz pergunta assim: o que são 100 anos vividos no orbe terráqueo? Aí o Emmanuel fala assim: um dia. Então, para nós, o tempo, ele é muito importante, certo? E nós não podemos perdê-lo, certo? Com maias ilusões, não. Temos que realmente optar pelo triunfo e extirpar o joio, porque nós estamos num divisor de águas, certo? Então pode passar, meu irmão. Objetivo, esse já é o outro. Esse é o maiorzinho. Objetivo único da vida. É a questão 860, também pertencente à lei de liberdade. Kardec pergunta, abre aspas: pode o homem, pela sua vontade ou por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Fecha aspas. Ele responde: pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Lembra que eu falei que quando a gente, espiritualidade, quando a gente está para reencarnar, existe uma programação, não é? Não quer dizer que aquela sequência venha certinha, não, tá? É um enredo.
Mas, na realidade, quem vai direcionar melhor esse enredo é o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, mesmo com esquecimento. Agora, com a asa do conhecimento da doutrina espírita, que tira muitos véus, né, utópicos e dogmáticos das outras religiões, a gente observa as tendências que trazemos. A tendência, principalmente no nosso corpo fala, ele tem sinais maravilhosos. A gente pode observar, por exemplo, se eu nasci com um corpo saudável, se eu tenho na minha psique condição de discernimento, de raciocínio lógico e raciocínio abstrato, é porque com certeza eu não violei dando uma bala na minha cabeça ou me jogando lá do 30º andar em vidas passadas, eu me suicidei. Porque com certeza eu vim com meus neurônios todos certinho. Tá certo, velho? E outra coisa, a família nós escolhemos também. Porque a maior instituição é a família consanguínea. É o nosso laboratório. Como diz o Chico, a reencarnação não dá endereço errado, não. Você vem naquela família que você precisava vir, certo? Porque ali está inserido no contexto os espíritos afins, mas também está inserido os espíritos não afins, que a gente precisa se auto-perdoar, a gente precisa também perdoar a todos que estão inseridos lá. Então, aqui nessa pergunta, ele vai dizer, né, que não precisa ser essa sequência de vida, certo? Que o indivíduo escolheu lá antes de vir pelo berço, tá? Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Fazer o bem faz bem. E quem é o melhor beneficiado? Somos nós, tá certo? Termina 9h10? Tem que correr então. Então, olha só. Qual é realmente o objetivo que nós temos que buscar enquanto encarnados? Impedir o mal. Sobretudo aquele que possa concorrer para um mal ainda maior. Certo? Isso é a resposta dos espíritos a Allan Kardec. E o Rita Simonetti, acredito que muito inspiradamente, ele diz: há na resposta dos espíritos 3 proposições que, se observadas, operariam radicais transformações no comportamento humano. A primeira seria o quê? A prática do bem. É o objetivo único da vida. E olha, não é por acaso que a mensagem de vocês chegou, né? A consciência, trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir. Você pode e deve viver a sua vida em paz, sem qualquer necessidade